Olá, boa noite, ou bom dia, boa tarde, se você estiver assistindo essa live depois. Vamos chamar o pessoal aí para entrar. Vou deixar aqui o tema de hoje. Bom, é um tema bem complexo, tá? Boa noite, pessoal tá entrando aí. Continuando nosso estudo, né, sobre a filosofia do yoga. Hoje a gente vai falar de mais 2 princípios. Então vou esperar o pessoal ir entrando. Vou arrumar aqui meu espaço. Vamos chegando aí, falar um pouquinho de filosofia yoga. Dá um tempinho para o pessoal entrar. Então hoje a gente vai tratar desses 2 temas aí. São temas até bem... É bem complicadinho, né? É meio difícil da gente analisar esses 2 princípios aí. Porque eles são um pouco mais complexos de se compreender. Então eu vou chamar o pessoal aqui para assistir. E aí, quem for entrando, quiser assistir ou quiser chamar mais gente, clica na setinha aí e manda para o pessoal, ok? Vamos chegando aí. Deixa eu pegar água. Boa noite para quem entrou aí. Hoje eu tô diferente aqui, tô sentado no chão. Beleza, meu amigo Daniel. Pois você assiste. Então, gente, eu vou falar sobre 2 princípios do yoga, que um deles as pessoas costumam confundir bastante, tá? E o outro, as pessoas não costumam dar muito valor. Então, se você acha
que mais alguém pode se interessar em assistir sobre esse tema, clica aí na setinha e manda para a pessoa, tá? Vou ver se eu mando para mais alguns aqui também. E chamar o pessoal, né? Para assistir, para a gente discutir aí. Porque se não tiver gente, não faz sentido a conversa, né? O bate-papo. Aí eu gravo e posto depois, né? Então, eu vou deixar os comentários ativos aí, mas qualquer coisa tem a caixinha de perguntas aqui embaixo. É só você clicar e deixar a sua pergunta aí que eu respondo depois, ok? Vamos lá então? Vamos iniciar? Bom, já foram até alguns minutinhos aí. Hoje eu vou falar sobre o Brahmacharya e Svadhyaya, tá? São dois princípios aí do yoga, são um yama e um niyama. Oi, Thalita, chegou. O pessoal tá entrando aí, a Polly. Vamos lá, gente, e vamos interagir. Então, esses dois princípios, um deles ele é muito complexo e pouco, assim, as pessoas costumam interpretar errado, tá? Só para vocês terem uma ideia. Eu vou falar de Brahmacharya e Svadhyaya, que é o que seria a tradução pro português, né? É como se fosse celibato e estudo ou autoestudo, ou pode ser também continência e estudo das escrituras, ok? E aí a partir daí a gente vê até algumas semelhanças do yoga com as religiões, né? Que o yoga ele foi fundado numa base hindu, né? Hinduísta, e acabou pegando algumas coisas dali, né? Alguns princípios, alguns conceitos, tá? Mas hoje em dia todo mundo sabe que o yoga não tem nada a ver com nenhuma religião, tá? Então foi fundada nessa base e hoje é ecumênico, ok? Porque a gente entende que é uma ferramenta de busca e de evolução espiritual, né? E o que é a evolução espiritual nesse sentido? É você se aproximar mais daquilo que você acredita, tá? Então, você pode ser de qualquer religião e praticar yoga, que aquilo vai te ajudar a entender melhor a sua religião, beleza? E a gente vai falar sobre... Eu vou começar falando sobre o Brahmacharya, que é um dos princípios, né? Um dos yamas, é o quarto yama. E o Brahmacharya, as pessoas costumam traduzir como celibato. E o pessoal bate muito na tecla com isso, mas na verdade é como se fosse contenção, continência, tá? Porque o celibato você pensa que é contenção da energia sexual, né? A pessoa não ter relações sexuais. Mas na verdade a própria palavra é interpretada de uma maneira errônea, tá? Porque no caso o celibato seria, não é que não ter essas relações, mas ter dentro da sua vida conjugal, ter de uma forma respeitosa, ter de uma forma que você
faça só com o seu companheiro ou companheira, entendeu? Então essa é a ideia. Mas aqui o significado é bem mais profundo, porque a gente chama, eu prefiro até traduzir dessa forma, chamar de continência. Por quê? Porque Brahmacharya é conter suas energias. E isso é muito importante no seu dia a dia, na sua vida diária. Por quê? Porque a gente costuma gastar energia com coisa inútil, né? E dessa forma, a gente não está economizando a energia que a gente poderia estar gastando com coisas mais úteis. Então, esse princípio se faz muito importante e muito interessante nos dias atuais, tá? Eu vou ler o que o livro está falando sobre esse princípio e depois a gente discute. Então, o que ele está falando? Aquele livrinho da capa roxa que eu costumo usar, né? Que é o livro do Rohit Mehta, que chama Yoga, a Arte da Integração. Ele está falando que aquele que tem continência por princípio ganha vigor. Então, se eu estou trabalhando dentro da minha prática de yoga, né? Para quem não acompanhou as outras lives, eu vou explicar um pouquinho. O yoga ele é constituído de 8 partes. A gente está falando das 2 primeiras partes, que é yama e niyama, que estão relacionados com o nosso comportamento, tá? Com os nossos pensamentos, com as nossas ações, com as nossas palavras. E aí, a partir daí, a gente tem 5 yamas, 5 niyamas. E eu já estou no 4º yama e no 4º niyama, tá? Se você quer assistir as lives anteriores, me manda um direct lá depois que eu te mando os links para você assistir no YouTube. Então, dentro dessa filosofia, a gente tem essas práticas que são muito importantes para a gente manter o corpo, manter a mente calma, manter um corpo saudável, manter as nossas energias, manter uma vida mais útil, ser pessoas melhores, tá? E com isso viver melhor dentro da filosofia do yoga. E dessa forma, a gente chega nesse impasse que é o Brahmacharya, né? Que as pessoas traduzem como celibato. Eu gosto de chamar o Brahmacharya de continência exatamente por causa dessa questão da energia que a gente gasta no nosso dia a dia. Por quê? Porque se eu compro muita coisa que eu não vou usar, eu gastei. Eu gastei dinheiro e gastei energia para comprar aquelas coisas. E eu não vou usar, então vai ser inútil para mim, né? Se eu me preocupei com muita coisa que eu não precisava me preocupar, eu estou gastando energia com aquela preocupação e eu não precisava. Eu poderia estar usando essa mesma energia para fazer outras coisas mais úteis, tá? Então, por isso é que eu gosto bastante desse princípio, porque a gente vai tornando a nossa vida mais útil, mais produtiva, tá? Porque a gente aprende a selecionar onde que a gente está gastando o nosso tempo e a nossa energia. E eu falo energia, gente, é energia de caloria mesmo, tá? A energia que o nosso corpo produz, tá? Mas tem a ideia de energia também, energias que circulam pelo nosso corpo, né? Pelos chakras e por aí vai, ok? O que acontece? Quando eu começo a praticar esse princípio, é como se eu estivesse recarregando minha bateria. Eu estou mantendo minha bateria carregada para eu poder usar essa energia para coisas úteis, tá? E aí, eu vou chegar na parte que a gente fala de celibato, mas eu assisti um vídeo de um guru e ele estava falando exatamente isso. As pessoas costumam procurar a felicidade
no mundo lá fora, mas na verdade a felicidade está aqui dentro. Se você procura felicidade só nas coisas lá de fora, você vai virar um caçador de prazeres, porque você vai querer só sensações, pensando que aquelas sensações vão trazer felicidade. Mas aquelas sensações trazem felicidade momentânea. E por que eu estou falando disso? Porque se a gente começa a buscar muito só essa questão do prazer, da sensação, a gente vai acabar entrando num mundo, né, que pode ser de muitos prazeres carnais, a gente pode entrar num mundo de muitos prazeres relacionados a dinheiro, a bens materiais e por aí vai. E na verdade, a felicidade não vem daí, tá? A felicidade vem de entender os nossos propósitos, de entender o que a gente é de verdade, tá? E dessa forma, a gente pode entrar nessa fala sobre a questão do celibato. Por quê? Porque se você começa a entrar nos prazeres carnais, você vai estar gastando sua energia com várias pessoas ali, tá? Tendo relacionamentos, relações sexuais com várias pessoas, e você vai estar gastando a sua energia sexual ali, tá? Por que eu falo de energia sexual também? A energia sexual ela é muito poderosa, porque se unir a energia sexual de duas pessoas é possível criar outra vida, né? Então, dentro dessa filosofia yogi, a gente usa dessa forma, a gente lida dessa forma com esse tipo de energia. E a partir do momento que a gente retém essa energia, a gente ganha mais vigor. Então é o que o Sutra está falando. Aquele que tem continência por princípio, né, que se norteia por esse princípio, ganha mais vigor. Por quê? Porque a gente não está esgotado. A gente não está gastando energia com coisas, com prazeres mundanos aí, digamos assim, né, com prazeres carnais, e a gente tem mais energia para gastar estudando, se aprimorando como pessoa, descobrindo coisas novas, tá? E aí essa é a ideia de se trabalhar com essa prática no seu dia a dia, na sua vida diária, ok? E aí a gente fala dessa questão do celibato, mas ela é um dos aspectos de Brahmacharya. Por quê? Porque tem essa questão da energia que a gente gasta mental, digamos assim. Então, uma energia que a gente gasta pensando em muita coisa, que às vezes a gente nem vai resolver nada daquelas coisas. Às vezes a gente fica gastando energia se preocupando com coisas que nem aconteceram. Às vezes a gente gasta energia pensando em possibilidades, né? E às vezes aquelas possibilidades também nem vão acontecer. Então, dessa forma, você poderia estar gastando essa energia, por exemplo, buscando os seus sonhos, buscando as coisas que você quer, que você almeja na sua vida. E dessa forma, se a gente, por exemplo, guarda essa energia, a gente se sente mais revigorado, né, com mais vigor, com mais força, com mais energia para a gente gastar com coisas que realmente importam, ok? Vai me falando aí, coloca nos comentários aí se tá legal, se tá dando para acompanhar o raciocínio, tá? E a ideia desse yama é exatamente isso. Se você tem o hábito de fazer muita coisa ao mesmo tempo, se você tem o hábito de não se conter com nada, tem pessoas que são muito
muito estouradas, né, que a gente costuma falar. Então, às vezes a pessoa gasta energia com muita coisa ali e às vezes ela não termina nenhuma daquelas atividades. E aí, dessa forma, ela se sente esgotada depois. Ela se sente cansada no final do dia, ela se sente cansada durante o dia, porque está gastando energia com coisas inúteis, tá? Até tem uma coisa sobre o budismo que eu já li alguns livros, né, a respeito, e eles falam que realmente até mesmo a questão da relação sexual eles olham como uma coisa inútil, porque vai te trazer um prazer momentâneo, né? Se não for para reproduzir, obviamente, né? Porque se for para reprodução, ok, você está usando da maneira correta, né? Mas se você está usando só para obter o prazer, aquele prazer momentâneo, porque acabou e pronto, acaba. E depois que acaba, você nem consegue fazer mais e pronto. Então, você acabou de gastar uma energia com um prazer físico, né, que vai durar alguns minutos. E essa energia, quando a gente gasta com os prazeres, digamos assim, relacionados ao nosso verdadeiro ser, aí a gente consegue uma felicidade que não é momentânea. E essa é a ideia de se praticar yoga. Porque a partir do momento que você descobre quem você é de verdade, né, que você não é esse corpo que você está vivendo, que você não é a experiência que você está vivendo, que você é algo que está muito além disso e que está ali vivenciando aquelas coisas, tirando o que tem de bom, tirando aprendizado, mas sem sofrer com aquilo, tá? Então, dessa forma, a gente consegue encontrar a verdadeira felicidade, ok? Isso nas palavras dos mestres, né, que trouxeram essa filosofia para a gente. E uma coisa sobre essa questão da continência, né, é como se fosse assim, você vai na feira e você quer comprar uma maçã. E aí você fala pro vendedor, né? Eu posso experimentar? Eu posso comer essa maçã primeiro e depois eu vejo se eu vou comprar? E o vendedor não vai deixar, porque você, né, você tem que comprar para poder experimentar, para poder comer, né? E se você parar para pensar nessa questão das relações sexuais, é como se você tivesse experimentado antes de comprar. Então, dessa forma, Swami Satchidananda, no livro dos Sutras, ele fala que você deveria estar juntando essa energia para depois convidar alguma pessoa para gastar essa energia com você. E ele faz uma analogia bem interessante, que é a questão da sociedade. Para você chamar alguém para fazer uma sociedade, primeiro você tem que juntar algum dinheiro. E depois que você juntou algum dinheiro, você chama outra pessoa que também juntou algum dinheiro e vocês fazem uma sociedade. Então, o casamento, digamos assim, o relacionamento é como se fosse isso. Você juntou alguma energia, a pessoa também juntou e depois vocês se unem para usar aquela energia. Então, por isso, essa ideia de continência, né? Porque quando a gente contém a nossa energia, a gente recebe mais vigor, a gente se sente com mais vigor, com mais energia, beleza? Deu para entender? Tá legal assim? Algum questionamento sobre esse yama? Se alguém quiser comentar alguma coisa, fica à vontade, tá? E aí,
eu vou entrar no segundo tópico de hoje, que é o Swadhyaya, que é o estudo. E é também um tema que ele é meio controverso, porque a tradução da palavra ela está relacionada com o estudo das escrituras e o autoestudo, tá? Então, dessa forma, você pode entender como escrituras tudo aquilo que é sagrado, tudo aquilo que está relacionado à sua religião. O Alcorão, a Bíblia, o livro dos Sutras, o Bhagavad Gita, depende da sua crença. E a partir do estudo dessas escrituras, você vai conhecer a verdade sobre o que nós somos, né? Sobre o mundo. E o que diz o Sutra é o seguinte: através do autoestudo, nós descobrimos a tendência de nossas aspirações mais elevadas. Então, o estudo das escrituras vai te levar ao autoestudo também. Então, você vai se estudar a partir disso e dessa forma você vai descobrir as tendências, né, das suas aspirações mais elevadas. Por quê? Porque dessa forma a gente consegue distinguir o que é bom, o que é ruim, o que é verdade, o que é falso, tá? Você consegue se conhecer melhor, você consegue ter mais consciência sobre aquilo que você realmente é, porque as escrituras estão descrevendo isso. Quem escreveu as escrituras é uma pessoa que tem autoridade, ela vivenciou aquilo para descrever e passar para você, né? Então essa é a ideia, tá? Desse niyama, ok? Se fala muito pouco sobre esses dois princípios, porque eles estão assim mais lá para baixo, né? A gente dá muito valor para Ahimsa, Satya, Santosha, e acaba que o restante a gente vai deixando para segundo plano, porque a gente acha que a gente não precisa praticar aquilo, tá? Mas numa vida yogi, quando a pessoa se propõe a viver essa filosofia, ela tem que praticar pelo menos um pouquinho de todos. Se a pessoa flerta com a filosofia yoga, aí tudo bem, ela pode praticar uma coisinha ou outra, tá? Mas se ela se propõe a praticar aquilo realmente do jeito como foi ensinado, do jeito que está passado, ela acaba tendo que praticar tudo de uma vez, ok? E essa ideia de Svadhyaya é exatamente a gente se estudar e a gente se conhecer. E a partir daí você conhece aonde que você tem as falhas, aonde que você é melhor, aonde que você precisa modificar, aonde que você precisa observar, tá? Então essa é a ideia, essa é uma das ideias, tá? E o Svadhyaya, ele vai te preparando para o último niyama, né, que é o Ishvara Pranidhana, que seria, no caso, é o que eu vou falar na semana que vem, vou tentar falar, porque o Ishvara Pranidhana é você se render à energia divina, tá? Se render àquilo que você acredita. É como se você se entregasse para aquilo e entregasse a sua vida e entregasse as situações, tá? Para aquilo. Então, dentro do estudo do Svadhyaya, o estudo das escrituras e o autoestudo, fala-se o seguinte, que Deus te criou a imagem e semelhança, isso é fato, mas nós criamos a Deus da nossa forma, porque a gente
foi modificando ali aquele conceito ao longo dos anos e dessa forma a gente foi criando a imagem de Deus do nosso jeito, né? E a partir desse estudo a gente consegue identificar isso, a gente consegue identificar aquilo que é verdade e aquilo que não é, e a gente consegue trabalhar dentro disso, tá? Para a gente descobrir mesmo sobre as coisas do mundo, sobre a verdade do mundo, tá? E uma coisa que é interessante da gente trabalhar é dentro dessa questão do estudo das escrituras, a gente acaba sendo puxado para praticar o brahmacharya, que é a continência. Por quê? Porque quando você resolve como princípio que você vai conter as suas energias e vai conter a sua energia sexual, vai se propor a praticar o celibato, você está vivendo uma vida divina, é um caminho divino. E a partir daí você está sendo levado a descobrir mais sobre as verdades, se estudando e estudando as escrituras, e dessa forma você está sendo levado também a se alimentando, né? Porque uma coisa vai alimentando a outra. E dessa forma as duas práticas vão se completando, ok? Sobre esses dois yama e niyama aí, eu não tenho muito conhecimento aprofundado sobre eles. Eles são... você vai notar que yamas e niyamas, eles são assim. Começa pelo que é mais simples, mais fácil de você compreender, e na medida que você vai praticando, você vai alcançando os níveis ali mais profundos da prática, e dessa forma você vai conseguindo se aprofundar ali e compreender melhor aqueles princípios, tá? Então, eu ainda estou nesse nível aí de praticar até certo ponto. Eu trabalho bastante essa questão da continência das minhas energias. Então, se eu acho que eu estou fazendo alguma coisa que pode me prejudicar, que eu poderia estar usando esse tempo para fazer outra coisa, aí eu começo a pensar nisso e eu vou lá e modifico, tá? Porque realmente a gente costuma gastar a nossa energia com coisas inúteis. A gente costuma pegar, vou mexer no celular e fica ali, e já passou 1 hora, 1 hora e meia, e você continua mexendo no celular. E aí, você poderia estar usando esse tempo, tá? Essa atenção toda que você deu ali pro celular, para, sei lá, conversar com alguém, conversar com uma pessoa da sua família, brincar com seu filho, né? Brincar com seu cachorrinho, ou estudar, se aprimorar. E é muito interessante isso, porque a gente tem visto a importância disso nesse momento que a gente tem vivido, né? A gente está vendo que realmente a gente gastava dinheiro e energia com coisas que não são tão importantes assim, né? Concorda? Manda um joinha aí para mim, quem concorda. E era muito uma cultura de consumismo, a gente querer consumir desenfreadamente, né? Quer comprar essas datas comemorativas, né? De Páscoa, Natal, Dia das Mães, todo mundo correndo, comprando um monte de coisa, e acaba que a vida, uma vida vazia, a gente ficava tentando preencher ela com essas coisas. E nesse momento que a gente está vivendo, a gente está vendo que não é bem assim, que o que importa realmente são as pessoas que moram com você ali, sua família, você,
sua saúde, o seu bem-estar físico, mental, tá? Até as definições de saúde já foram modificadas lá no OMS, então bem-estar físico, mental, social, espiritual, tá? As definições estão atualizadas para isso. E realmente é isso, não adianta a gente se alimentar bem, praticar bastante exercício físico se a gente não convive direito com as pessoas, né? Não adianta a gente ter pensamentos totalmente negativos, né? E numa rede social, por exemplo, a gente falar que tá tudo bem, falar que tá tudo legal, né? Isso, na verdade, acaba entrando nessa questão de contenção também, de continência, porque você deveria estar usando as suas energias para fazer alguma coisa mais útil para a sua vida, né? Para lidar com aquelas pessoas que você ama, e às vezes você está tentando preencher a sua vida com coisas fúteis, tá? A Gina está comentando, né? Percebeu o quanto que as pessoas são importantes. Família é tudo, né? Família, as pessoas que moram na sua casa, que estão ali sempre se cuidando, né? É um tesouro enorme. E a gente estava numa vida que realmente a gente estava gastando o nosso tempo, a nossa energia com trabalho desenfreado, porque tem que ganhar dinheiro, e a gente estava numa vida que era assim, é até estranho a gente parar para pensar isso agora, né? Mas a gente estava numa vida que te cobrava muito, porque você tem que ser bem sucedido, você tem que achar o amor da sua vida, você tem que ter um emprego legal, ganhar bem, e você tem que ter saúde mental, você tem que ter um corpo legal, né? Você tem que ter um corpo definido, você tem que se alimentar bem, e tipo assim, e cadê a felicidade, né? Nisso tudo, você tem que ser assim, 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 você tem que possuir isso, isso e aquilo, né? Você tem que comprar isso, isso e aquilo, e eu não tenho visto nem nada disso mais. Parece que a gente colocou máscara, né? E as máscaras de falsidade caíram, né? E esse momento, ele está servindo muito para a gente compreender isso, que a gente estava dando valor, dando atenção para muita coisa fútil, e que agora a gente está descobrindo realmente aonde que essas nossas energias devem ser gastas, né? E entra muito nesse tema de hoje, então por isso que eu estou comentando, porque o conter as energias é exatamente isso, a gente observar, a gente está tendo esse tempo agora de observar o que realmente importa, e a partir daí eu vou valorizar aquilo que realmente importa. Ou seja, eu vou direcionar a minha energia para aquilo que realmente importa. E dessa forma eu estou descobrindo a verdade sobre a vida, sobre o mundo, né? Sobre o meu propósito. Porque será mesmo que a vida é só isso? Você nasce e vai para a escola e cresce, entra na puberdade, e vive aquelas experiências e aproveita ali, e depois faz faculdade e entra no mercado de trabalho e trabalha e casa, tem filho e morreu, né? É só isso? Não tem mais nada? Parece que a gente tinha muito problema porque a gente se concentrava muito no ideal, no padrão. E a gente tem descoberto hoje em dia que não tem padrão. Que não tem esse negócio, se você não for assim, você não é feliz. Não, a felicidade você constrói ela dia após dia. E é lógico que todo mundo vai ter os perrengues da vida, né? As pessoas vão mesmo passar por problemas.
mas é natural, é normal acontecer isso na vida e no mundo. Então, essa ideia até minha de trazer esses ensinamentos aqui é exatamente para isso, para ajudar as pessoas a enxergarem, né, o que realmente importa. Será que eu estou vivendo uma vida interessante? Será que eu não estou vivendo uma vida extremamente vazia? Porque se eu estiver vivendo uma vida só em função dessas coisas e de gastar e de, sabe, será que está valendo a pena? Será que é isso mesmo? Né? E é isso mesmo, Gina. A gente começa a sentir esse silêncio e a gente começa a perceber no silêncio que tem algo a mais, que não é só esse negócio, né, de ficar vivendo no automático. E aí quando você olha mais pro seu interior, aí você descobre que tem algo a mais ali. E você começa a sentir, né? E ali, aquilo é a energia divina, né? Aquilo é a divindade, aquilo é Deus, tá? Jane tá comentando. Svadhyaya é importante porque com mais conhecimento, mais estudo, vem reflexões, questionamentos e assim temos a aplicação prática desse para o nosso dia a dia. É autoconhecimento, exatamente. É isso que eu comentei anteriormente. Você estuda as escrituras, você estuda o que as pessoas escreveram, né, para passar esse conhecimento para você, e a partir dali você se estuda, porque você vai descobrindo como que funciona a vida, como que funciona a convivência, como que funciona a sua mente, né? É um negócio muito interessante, porque a partir daí você vai se conhecendo. Então, por isso é autoestudo também, né? O estudo das escrituras e o autoestudo. A Juliana comentou, ciclo vicioso, né? Trabalhar, comprar, pagar boleto, gastar o dinheiro tudo, ficar endividado, né? E por aí vai. Então a gente estava muito nessa de gastar. Então isso meio que anestesiava, porque dessa forma você não parava para pensar nas coisas, né? Você só ia no automático. E as pessoas, as empresas, a mídia iam te jogando as coisas e você simplesmente pegava e aceitava. E aí você está percebendo, a gente está percebendo agora, né? Que não é bem assim. Peraí, eu tenho escolha. E dessa forma, aonde que eu vou focar? Vou focar naquilo que importa. Tanto que a gente está aí lendo, fazendo curso online para se melhorar como pessoa, como profissional, né? Buscando mais qualificação, mas ao mesmo tempo a gente está convivendo ali com a família. Quem tem filhos, né? Convivendo aí com pai e mãe, com marido e esposa, né? Deixa eu ver os comentários aqui. Pois é, a gente tem que refletir, né, Gina? Refletir, ter mais atenção, buscar, melhorar sempre. A gente estava num piloto automático, né, Claudinei? E foi necessário um vírus, né, uma ameaça, para a gente modificar a forma de pensar, né? Thalita está falando, precisamos de muita coragem para buscar o autoconhecimento. Não é fácil bater de frente com os defeitos, né? Os nossos defeitos, quando deixamos o ego nos influenciar. Isso é muito interessante, porque o que acontece? Se você quer ir para balada, beber, usar droga, essas coisas, todo mundo fala, beleza, ok. Aí, a partir do momento que você começa a se estudar e se aprimorar, e você não quer mais essas coisas, as pessoas acham estranho.
E aí você passa a ser a pessoa estranha. E às vezes, eu costumo falar que o professor de yoga, que as pessoas costumam ter esse estereótipo, né? É aquela pessoa calminha que fala assim: bom dia, namastê, e gratidão pela vida, gratidão pelo dia, pela noite, não sei o quê. E assim, o professor de yoga ou a pessoa que está praticando yoga, ela está buscando consciência, é melhorar como pessoa. Ela não está buscando só ficar calminha, né? Ela está buscando uma transformação. E talvez nesse processo de transformação a pessoa vai modificar completamente como que ela age, como que ela conversa. E às vezes ela vai ficar até brava porque ela está tentando pôr em prática ali aquelas coisas, né? E as pessoas não entendem. Então é muito complicado isso. E precisa ter coragem, né? Isso que a Thalita falou tá certo. A gente tem que ter coragem e tem que ter persistência de modificar os nossos hábitos, né? De modificar a nossa forma de enxergar o mundo. Imagina, eu tô com 32 anos. A vida inteira eu enxerguei o mundo daquela forma. E eu acho que a vida é assim. Aí chega alguém e me fala, né, Fabiano, não é assim não, é assim. E a gente tem muita resistência em aceitar essas mudanças. E essa resistência, como eu falei nas outras lives, ela é biológica. Né? Na live que eu falei sobre mudança de hábitos, você tem uma resistência biológica, porque é mais fácil ficar ali, na sua zona de conforto. E essa zona de conforto é o quê? É onde você está tranquilo. Você não precisa fazer esforço, você já chegou ali, não, eu vou ficar aqui mesmo, tá ok. Mas se você ficar ali, você vai ficar assim pro resto da vida. E se você for infeliz, você vai viver infeliz pro resto da vida. Então, ter essa coragem de abrir para novas experiências e para buscar esse autoconhecimento, buscar se conhecer, buscar se estudar, né, não é para todo mundo. A gente tem que ter persistência, a gente tem que querer realmente aquilo, a gente tem que buscar entender o nosso propósito, né? Porque assim, gente, para que a gente está aqui? Nós aqui, né? A gente está no Brasil. Para que a gente nasceu no Brasil, um país cheio de problema, de corrupção, né? Por que a gente nasceu nessa época? Por que a gente está vivendo essa situação? Então, é a gente encontrar os propósitos disso. E se a gente não encontrar o propósito, pelo menos a gente saber tirar algum ensinamento daqui. Mas acho que já voltou. Tá legal aí? Manda um joinha aí se estiver legal. Se estiver acompanhando, estiver me vendo. Ok? Enfim. Mudar, né? Exige um esforço, exige energia. E essa questão de conter as suas energias, eu poderia falar um pouco mais sobre isso, mas assim, quando você contém a sua energia, você vai acumulando uma energia espiritual ali. E essa energia ela pode ser usada para fazer as coisas que você quer. E a pessoa que tem essa contenção, a pessoa que tem essa energia guardada, ela desperta essa vontade nas outras pessoas também. Então, por isso é importante esse princípio de brahmacharya, né, de contenção, de continência das suas energias. Porque além de fazer isso, além de trabalhar isso em você, você está inspirando as outras pessoas a fazerem o mesmo, tá? Deixa eu ver os comentários aqui, gente. Então, Jane, exatamente, é um processo muito difícil, o legal é perceber, ir atrás, tentar melhorar,
o yoga ao longo do tempo, né, nos fortalece para esse processo. Assim, a ideia de se praticar yoga é isso, porque o que importa não é aonde você vai chegar, o que importa é o caminho e o que você vai virar durante esse caminho. Então, o importante não é assim, se eu fizer yoga eu vou ficar calmo. Beleza, se eu fizer yoga eu vou conseguir fazer aquela postura difícil de cabeça para baixo, tirar foto, pôr no Instagram. Ok, mas e o processo de chegar até lá? Né? Você saiu daquele ponto onde você está e chegou naquele ponto que você quer chegar. Mas esse meinho aqui é que é o mais importante. E praticar yoga e praticar essa filosofia e estudar e ter autoconhecimento é o mais importante, porque é isso que vai te modificar. E às vezes eu costumo falar, então essa frase é minha, tá? Se alguém for usar, me dá os créditos. Eu costumo falar que às vezes você resolve fazer uma coisa para chegar até um ponto B ali, né? Para chegar até um outro lugar. No processo, você se transformou tanto que você não é mais a mesma pessoa que você era quando decidiu seguir aquele caminho. E talvez aquela chegada que você almejou ali já não é mais tão importante. E você começa a viver aquele processo. E o mais importante é o processo. Né? A Polly está comentando ali, ó, pensava assim, né, que yoga é só um exercício. Todo mundo pensa isso. Né? Até você pegar e se aprofundar. E você vê que, peraí, isso aqui não é só um exercício, isso aqui é uma mudança de vida. Isso aqui é uma mudança de tudo. Então essa que é a ideia. E quando você começa a praticar, então, por exemplo, a gente ainda está na segunda parte do yoga. Yama e Niyama. Né? A gente está no quarto Yama, no quarto Niyama. Ainda tem mais um de cada, que eu vou falar semana que vem. Mas é essa a ideia. É todo um processo que vai te modificando como pessoa. Por quê? Porque você vai descobrindo o que você é de verdade. O que importa de verdade. Né? E essa que é a ideia. Thalita está falando, né? Perceber a sensação de perceber a própria evolução é muito boa. E exatamente, isso é felicidade. Porque, assim, dentro do yoga, a gente tem essa questão de perceber a evolução e gostar daquilo. E a gente tem que ter em mente o seguinte: aquilo ali pode te motivar a continuar, mas pode ser que não aconteça e você tem que continuar motivado, né? E você pode ficar feliz com aquilo, mas você deve entender que aquela não é a fonte da sua felicidade. Por quê? Porque senão você vai depender daquilo. E se um dia você parar de evoluir, você vai parar de ser feliz, né? Então, praticar yoga e essa filosofia é muito interessante, porque a gente pode ter prazer, não tem problema. A gente pode sair para beber uma aí, a gente pode fazer alguma coisa legal que a gente gosta, a gente pode ter prazer nisso. O problema é quando a gente vira escravo disso. E aí a gente acha que tem que ter esse prazer sempre. Né? O problema é você achar que a sua felicidade vem disso. Então, a gente pode se sentir bem com as coisas e gostar de fazer as coisas, mas a gente tem que ter em mente que a fonte da nossa felicidade não é só isso. Né? A nossa felicidade, ela é constante, ela é a nossa natureza. A paz interior é a nossa natureza. A felicidade constante é a nossa natureza.
E quando você começa a praticar, a colocar em prática esses princípios, você começa a perceber isso. Porque se você pratica o contentamento, você recebe alegria, né? Se você pratica não fazer mal para as pessoas, você não tem perturbação, porque as pessoas vão te querer só o bem. Além do que, vai ter o retorno, né? Porque tem os karmas, né? Os karmas, podem ser bons ou ruins, né? E você começa a perceber isso. E, eu vou fazer uma coisa negativa com alguém, eu vou prejudicar alguém? Não. Por quê? Porque é ruim para a pessoa e porque aquilo vai voltar para mim no futuro, né? Então, você começa a observar isso e você vai se modificando como pessoa. E isso é muito interessante. Essa parte é a parte mais bonita da prática de yoga, tá? Eu acho que o tempo está acabando. Mas enfim, gente, se alguém quiser comentar alguma coisa, fazer algum questionamento, pode deixar aí. Depois, se quiser mandar lá no direct também alguma pergunta, pode mandar, tá? Eu precisava fazer essa reflexão também, porque eu acho muito interessante passar os yamas e niyamas para vocês, mas eu acho interessante também que as pessoas elas tenham em mente que nós somos pessoas e nós estamos no processo, tá? Se a pessoa chega lá no topo do que a gente está querendo, a pessoa é iluminada, né? Ela não precisa fazer mais esforço, né? Então, não é isso. A gente está no processo, então a gente está querendo viver esse processo e evoluir com ele. Então, eu tô nesse processo também, né? Então, isso é interessante a gente trazer essas reflexões para a gente ir aprendendo a lidar com os problemas, com as coisas do mundo, né? Então, isso é muito legal, tá? Ver os comentários, o Claudinei falou, né? A gente tem que estar alerta para não cair na mesmice. Exatamente. Gina, eu que agradeço. Jane, muito obrigado, gratidão. Essa foi a forma que eu encontrei de trazer isso para vocês, fazer essas reflexões, né? Nesses dias também eu estou muito mais reflexivo, estou lembrando, né? Estou estudando também, então é bom para mim também, né? Mas a ideia é mostrar essa possibilidade para as pessoas e a partir daí descobrir que tem outras formas de enxergar o mundo, né? Tem outras coisas que a gente pode aprender. Então essa que é a ideia, tá? Eu agradeço todo mundo aí que acompanha, que tem acompanhado. Se você assistiu só essa live e quiser assistir as outras, me manda um direct que eu te mando os links lá das outras que estão no YouTube, ok? Eu agradeço todo mundo aí que interagiu, pessoal que compartilhou, pessoal que comenta comigo depois. Eu estou aberto aí para questionamentos, tá? Pode me chamar, a gente conversa. Se quiser saber mais sobre esses temas que eu estou tratando aqui, pode chamar que a gente conversa, tá? Exatamente, pode trabalhar autoconhecimento. A gente está em casa, em vez de ficar pensando bobeira, vamos se conhecer, né? Vamos trabalhar o autoconhecimento. Vamos nos aprimorar, tá? Então essa é a ideia e por isso que eu estou trazendo esse conteúdo aqui para vocês. Beleza? Então, muito obrigado por todo mundo que tem acompanhado aí. O tempo está acabando, mas chama a gente aí que a gente conversa. Beleza? Obrigado, Lasmar, por ter participado. A gente vai conversando aí. E vamos conversar mais sobre isso. Boa noite para todo mundo e um bom fim de semana, tá? Muito obrigado.